Falar é o Vitor, né? Então, Beleza. Vitor, quando você quiser aí, você pode fazer a tua apresentação. Então, o Vitor vai falar um pouquinho para a gente, né, sobre grafos quânticos, né, coisas que a gente trabalha bastante aqui no grupo, né, eu, o Alisson, a Alana, a Alana não, mas quem mais trabalhou com grafos quânticos aqui? Natan Ah, também, né. Fotográfico. estado grafo, né? Estado grafo. Ah, na verdade eu trabalhei bastante com isso, né? Mas então, beleza. Vitor, a palavra é sua aí. Ah, Beleza. só, Aham. mesmo esquema, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper o Vitor aí, aquela coisa mais informal, né? Beleza? Manda Beleza. ver então, Vitor. Obrigado, professor. E além das observações, né, comentários sobre o próprio assunto, essa apresentação, que é a primeira vez que fiz a apresentação em LaTeX, né? Então, também se puderem dar algumas dicas, enfim, fico totalmente aceitando aí, beleza? Então, vamos lá. Então, o título da apresentação que eu achei interessante pôr é uma breve introdução a grafos quânticos. Uma breve introdução porque um dos artigos que eu me baseei já traz, né, o nome de uma introdução a grafos quânticos. Então, para mim, então seria uma breve mesmo, uma breve introdução. Meu nome é Vitor Marques Tronti Silveira, do grupo de Física Quântica e Informação Quântica da UEPG, né, junho de 2021. Então vamos lá. Então vamos começar com uma sucinta introdução sobre noções de grafo. Né? Grafo surgiu com Leonhard Euler, né, no século XVIII, lá nos problemas da ponte de Königsberg, né, na antiga Stalingrado. Um grafo é uma representação matemática da interação de um conjunto de elementos. A gente pode pensar assim, pelo menos é a forma, né, como eu entendo. E dessa forma, os elementos são representados por vértices e as interações entre os vértices são representadas por uma aresta que os conecta. O conceito de interação é digamos assim, o base, né, uma das ideias bases, né, do conceito de grafo, é muito amplo, né, podendo os grafos representar a relação entre pessoas, sites da web, relação das proteínas do DNA, por exemplo. Né? E no nosso caso aqui, ele vai também nos servir, né, para mostrar a interação entre fenômenos do âmbito da mecânica quântica. Beleza? Então aqui, um grafo bastante simples, né, em que eu tenho o grafo, né, ele é definido, né, por um conjunto de vértices e um conjunto de arestas, né? Então, nesse caso, que é um vértice que tem quatro, um grafo, perdão, que tem quatro vértices, e a arestas, a nossa notação aqui seria da ligação, né, dos elementos, né? Aqui, no nosso caso, eu tenho um grafo discreto, né, e um grafo não direcionado. Né? Existem várias classificações, mas aqui eu não vou meter essas outras classificações, né? Grafo estrela, caminho, ciclo e árvore, né? E tudo mais. É só uns breves comentários. Tá? Então, por exemplo, o vértice 1, 2, eles estão conectados, né? O vértice 1, 3 não estão conectados. Então, no conjunto das arestas, eu tenho o vértice, apenas aqui o vértice, né? Aresta 1, 2. Né? E eu não tenho aqui 1, 3, por exemplo. Tá? Então, agora uma digressão sobre os potenciais quânticos. Eu vou falar principalmente, né, na verdade, eu vou falar sobre potencial do tipo delta, né, que é o potencial que eu tenho estudado, né, nessas últimas semanas. E a gente vai estudar aí, vou apresentar para vocês
alguns formalismos, né, sobre problemas de espalhamento e estado ligado, beleza? Então, uma função, né, do tipo delta, delta de Dirac, né, ela é definida por, né, o delta minúsculo lá na letra grega, né, em que essa função é zero se x for diferente de zero e infinito se x for igual a zero, né? E ela tem a propriedade de que, isso é uma definição, né, de que a integral dela ao longo da reta do eixo do x, né, vale 1. Tá? É importante também ressaltar que a função delta x menos a seria um pico de área 1 no ponto A. Tá? Então, ao invés aqui na definição aqui, né, de x diferente de zero e x igual a zero, seria x diferente de a e x igual a a. Tá? Uma outra propriedade dessa função é que se eu multiplicar delta, né, por uma função f de x qualquer, tem que ser ordinária, né, é mesmo que multiplicá-lo por f de a, né, ou seja, a função no ponto onde ela tem o pico valendo um valor infinito. Né. Então, f de x delta de x menos a é igual a f de a delta x menos a. Então, se nós fizermos a integral dessa função aqui, então essa expressão é igual a essa, né? E isso aqui é uma constante, eu posso tirar da integral, e a integral de delta de x menos a vale 1. Então, só me resta o próprio valor da função no ponto A. Né? E isso é uma propriedade muito interessante, e que nos facilita em muitos estudos, né? Não só da mecânica quântica, mas como também do eletromagnetismo, né? Quando pensamos lá em carga pontual. Agora, sobre o estado ligado, né? Quais são as características de um estado ligado, né? Lembrando que um estado ligado é quando eu tenho um sistema em que ele permanece conectado ao longo, conectado, né, entre aspas, assim, não no mesmo sentido lá do grafo, mas ele permanece conciso, né, digamos assim, com as suas características ao longo do tempo. Né? Então, consideremos um potencial do tipo menos gama delta x, onde gama que é uma constante. Né? É negativo justamente porque nós estamos considerando um estado ligado, e aí nós vamos ver que para estado ligado, né, a energia potencial tem que ser, né, negativo. Tá? É, é. Então, a equação de Schrödinger, neste caso, fica menos h barra sobre 2m, d2 psi dx2 menos gama delta x igual à energia vezes a função de onda. A função de onda, né, somente a parte espacial dela. Então, para o estado ligado, né, a energia da sua partícula ela é menor do que zero, e resolvendo para a região x negativo, né, x negativo, você tem uma partícula livre. Né? Podemos pensar assim, porque fora de x igual a zero, o delta vale zero. Então eu vou ter apenas essa contribuição aqui. Né? E a solução dessa função é psi1 b1 e elevado a kx. Certo? E a solução para x positivo, né, vai ser uma segunda função de onda, C2 igual a B2 elevado a menos kx. Né? Note para a diferença do sinal, né, da exponencial. No primeiro caso, eu tenho a partícula do lado esquerdo do potencial. Né? E por isso ela tem que zerar no infinito, no menos infinito. Né? Então, substituindo o menos infinito aqui, essa função vai tender a zero. E é semelhante para o lado direito da barreira de potencial. Da barreira não, né? Do caso aqui do estado ligado, né? De potencial do tipo delta, né? Em que para x tendendo a infinito positivo,
né, eu tenho essa exponencial que tendendo a zero, né, então está de acordo aí com as nossas suposições, ok? E esse k ele vai valer, né, raiz quadrada de menos 2m, né, é apenas uma constante que, é, nesse início, né, da resolução da equação, ele é uma constante em que ele surge, né, quando eu vou resolver a equação diferencial, beleza? Também, para nos dar algumas vantagens também e trazer mais características sobre o fenômeno do estado ligado, né, e também vai ser a mesma coisa para o espalhamento, nós podemos integrar a equação de Schrödinger anterior, né, a equação 1, né, de menos epsilon a mais epsilon, onde o epsilon é um valor, né, infinitesimal ao entorno de x igual a zero. Tá? Ok, então, fazendo isso, né, eu vou ter que essa integral aqui nada mais é do que a própria derivada de psi minúsculo, né, em relação a x, avaliado à direita, vamos dizer assim, né, avaliado à direita de, de zero, né, e à esquerda. Tá? Esse termo aqui, o termo, né, da energia integral de psi de x, né, isso aqui é uma função, psi de x é uma função finita, né? Então, se é uma função de valor finito, né, e é um intervalo que tende a zero, esse termo aqui dá zero, né? E aí, tomando cuidado com os sinais, eu tenho que a integral, né, de d2 psi dx2, né, em relação a dx, ela vai ser igual 2m sobre h cortado ao quadrado, né, a integral do potencial psi dx, tá? De menos epsilon até epsilon. Bom, então como o potencial é menos gama delta x, né, vai ser o caso lá em que eu vou ter uma função, né, vezes a delta de x, né, avaliado no ponto zero, certo? Então vai ser igual à própria função avaliada no ponto zero. Então essa integral aqui é, ela é psi de zero, né? E lembrando da constante menos gama aqui, que ela aparece com o sinal. Tá? Então vamos chamar dessa equação 2, porque ela vai ser interessante para nós, porque ela vai ser uma das condições de contorno. Né? Esqueci de uma coisa que eu ia falar. Que esse potencial, né, do tipo menos gama delta x, ele é chamado de potencial, né, delta generalizado, né, porque o caso mais simples é quando o potencial, é, quando o gama, né, vale zero, é um termo, né, que varia, né, de 0 a 1, em que gama ele seria, digamos assim, a transparência, ou é, eu não sei muito bem o que falar do que seria o gama, mas seria uma transparência assim do potencial, né, de valor infinito lá. Ou o quanto que seria a interação, né? Não sei se. O gama ele é interpretado como sendo a opacidade, né? Porque a Aham, delta representa um potencial, como você falou, né? Um potencial de altura infinita, mas você pode pensar em controlar o quão opaco ele é, né? Então, esse aham, termo controla qual é a opacidade dessa tua parede infinita, né? Ela pode ser totalmente transparente, quando o gama é igual a zero, ou ela pode ser totalmente escura, né? Quando você faz gama igual a infinito, por exemplo, ou um número grande, né? O suficiente. Então a gente chama aham, de opacidade, geralmente, né? O parâmetro de opacidade. certo. Porque daí quando a gente vai pensar em espalhamento, né, como se o fóton, né, fóton não, aqui no caso o elétron, né, ele talvez
como ele atravessa, né, a barreira potencial, né, pensando, né, num vidro, né, uma coisa assim. Talvez fazendo essa relação, né. Bom, então, para o caso de espalhamento, né, então a energia da partícula vai ser positiva, né. Então agora o K ele vai valer apenas raiz de 2 me sobre h cortado, né. E a função de onda, né, a solução lá da função de onda, agora ela vai ter uma exponencial imaginária, né, em que você tem A1 para x menor do que zero, né, você tem A1 e elevado a ikx mais R e elevado a ikx. Né? Então, fazendo uma pequena interpretação aqui do que seria essa onda, né, anterior a x igual a zero, né, esse termo A1 e ikx, né, e i elevado a ikx, a gente sabe que ela é um pacote de onda, né? Então a gente pode interpretar que é, esse primeiro termo é um termo de incidência, certo? Já e elevado a menos ikx é um pacote de onda que se propaga no sentido oposto. Na verdade, não é um pacote de onda, é uma onda plana. Uma onda plana. É uma onda plana. Tá. Então, um pacote de onda não O tem. pacote tem largura, né? No caso, Ah, elevado tá. a ikx, ela se espalha de menos infinito até infinito. Tá. Certo. Seria uma onda plana, tá? Então, por isso que não tem uma largura, certo? E para x positivo, né, eu vou ter apenas um termo de transmissão, né? Uma onda que continua após ela interagir com o potencial, né? A solução, né, quando você desenvolve, ela também teria mais um termo, porém esse outro termo ele não faria sentido porque a gente está estudando aqui o caso em que eu vou incidir uma partícula por um lado, né, e do outro lado não vai ter nenhuma incidência no potencial. Tá? Então, como se trata de um caso de espalhamento, a probabilidade de reflexão somada com a de transmissão é igual a 1. Tá? Então, essa também é uma outra equação importante para esse estudo. Então, vamos agora para a definição aí, bastante tranquila, digamos assim, sobre grafo quântico. A abordagem de sistemas quânticos de teoria de grafos traz algumas propriedades aos próprios grafos. Né? Cada aresta tem comprimento no intervalo 0 até L, onde L pode tender ao infinito. Associa-se a cada aresta um operador hamiltoniano, né, que na equação de Schrödinger vai dar, né, a equação que nós conhecemos. Porém, aqui nós, por facilidade, nós vamos utilizar um sistema de unidades em que é h cortado e a massa é igual a 1. Né? E esse processo, né, de dar um comprimento à aresta e, e supor um operador hamiltoniano no grafo é um processo de pôr uma métrica, né, num grafo. Tá? É, então, as condições de contorno abordadas nessa apresentação serão, então, as condições de contorno para um grafo quântico, né, serão que, para um dado vértice V, né, as funções de onda I e as funções de onda J, elas têm que ser iguais. Né? Isso aqui, na verdade, ela vem da suposição de continuidade, né, da equação de Schrödinger. E a segunda equação, ela é chamada faltou um menos aqui, né? Menos 2 gama. Ela é chamada de conservação de corrente. E ela surge, na verdade, devido quando você integra, né, a, a equação de Schrödinger, né, para um potencial do tipo delta. Tá? Então, até aparece
o gama aqui, né, lá do potencial. Tá? Então vai ser somatório de sigma S d psi S dx igual a 2 gama, menos 2 gama, né, perdão, π de V. Tá? Vitor, apenas um comentário, né? Você comentou que essa condição de contorno segunda, ela vem da delta integrada, né? Nesse caso, você tem mais direções, né? Pelo que eu entendi. Você não tem Sim, somente... Você tem um grafo, então você pode ter um vértice de grau maior do que 2. sim. Né? Então, ficaria mais complicado de você fazer a integração. Mas não tá de todo errado a tua afirmação, né? No entanto, essa condição de contorno, ela surge de fato da imposição de que o hamiltoniano no grafo quântico seja autoadjunto. Então, dessa Ah, tá. auto, talvez você não tenha visto isso ainda, né? Não, não. Ok. Então, Essas aplicações ainda não. na verdade, isso é um pouco mais geral do que uma delta. A delta é um caso especial de uma condição de contorno. Uhum. O caso mais geral é de que você tem o teu hamiltoniano no gráfico seja autoadjunto. Então, essa autoadjunticidade implica em relações entre a função e a sua derivada, né? Porque como você tem a equação de Schrödinger, que é uma equação de segunda ordem, ela ela depende de duas condições de contorno, né? De forma geral, né? Uma para função e outra para derivada, Sim, certo? Então, e quando você impõe que a tua função seja autoadjunta, né, e usa que o teu hamiltoniano seja autoadjunto e impõe isso usando teoria de extensões autoadjuntas, você chega nessa condição de contorno e a delta é um caso especial. certo. Okay? No caso de grafos, ela é um pouquinho mais geral, né? Ela vem de uma teoria mais geral. Mas o que você falou não estava simplesmente incompleto, ok? Aham, Não sim, está sim. errado. Beleza, Aham. pode continuar. Não é, o que eu falei serve, seria, não é tão geral assim, né? Como, justificar devido a o Hamiltoniano ser autoadjunto, né? É isso. Isso, exatamente, exatamente. Tá. No caso, com essa condição de contorno, o hamiltoniano ele é autoadjunto, nesse caso aí. Autoadjunto hermitiano, né? Não, hermitiano, não. Não, é Não? outra coisa. A gente pode conversar uma outra hora sobre isso. Tá, beleza. Um hamiltoniano pode ser hermitiano e não ser autoadjunto, Tá, tá? beleza. Bom, então, sigma S, ele tem valores de mais um e menos um, né? Mais um se a derivada for avaliada à direita do vértice, e menos um caso contrário, né? Então, lá na equação, você tem... Isso também, você pode pensar também como devido aos limites de integração, né? Que a gente sempre, pela definição integral, a gente impõe que os limites de integração começam no valor inferior até superior, né? Então, também poderia ser essa a justificativa, tá? Já falei, esse aqui, rever, né? E tá. Então, vamos para um exemplo, né? E aí já estou me encaminhando para o final da apresentação. Então, vamos supor um vértice apenas em que ele está conectado a D vértices, né? Então, se eu tenho uma incidência de uma onda plana, né, no vértice, é esse caso que a gente vai querer estudar, tá? E é o caso do espalhamento, né? Então, se a gente pega as equações lá do espalhamento, né, nós vamos supor, então, para que todas as arestas, né, perdão, que é apenas a aresta 1, que seria uma aresta de incidência, e todas as D-1 outras arestas são arestas de transmissão. Tá? Aqui eu vou supor que A1 é igual a 1. Né? Isso não vai me causar nenhuma perda, né?
de solução ou de resultado, né, nesse caso, porque também eu poderia pegar todas as funções de onda e dividir por A1, né? E aí teriam novos coeficientes, enfim. Né? E aí seriam coeficientes relativos a A1, né? Mas não tem problema. Mas só para facilitar aqui, eu vou escrever A1 igual a 1. Tá? Então, impondo, né, as condições de contorno, eu vou ter todas as psis avaliadas no ponto zero iguais, né? Sendo 1 mais R, que é a primeira, igual a todos os outros coeficientes de transmissão, né? Que eu chamo apenas de T. Pela segunda condição, então eu tenho somatório das psi-s, né, até D, de sigma S de x avaliada no ponto zero, igual a 2 gama psi de zero. Né? Então, o psi-ds, ele vai ter... psi-ds não, perdão. O sigma S vai ter valor negativo apenas para a primeira função, para a primeira derivada, né? Porque você vai estar avaliando pela esquerda, tá? No ponto zero. Tá? Todas as outras vai ser pela direita, então por isso o sigma S é positivo. Aqui eu quis deixar mais explícito, né? Porque foi uma das coisas que eu me bati para entender, né? E até hoje eu duvido assim, se está certo, enfim, quando eu vou fazer lá nessas contas. Né? Eu vou escolher também aqui, para facilitar, uma ou duas linhas de equação, em que a minha psi no vértice vai ser as psis de transmissão. Né? Então, substituindo, né, o valor zero, né, nas derivadas, eu vou ter menos IK mais IKR mais D menos 1 IKT, né, em que eu já ponho aqui em evidência. Então, tendo essa equação, né, também substituindo, né, no lugar do R, tá? T menos 1 eu encontro o valor de T. E substituindo, né, 1 mais R no lugar do T, eu encontro o valor do R na equação 5. Né? E aqui estão os coeficientes. Né? E a gente pode perceber que o coeficiente de reflexão e de transmissão, né, eles vão depender do grau do vértice, certo? Então está aqui em D, do potencial, né, e da energia, digamos assim, da partícula, certo? Então, quanto maior, né, for a energia que está relacionado com o valor de K, né, seria menor, vai ser o coeficiente de reflexão. Né? Bom, não, se bem que aqui é imaginário, né? Enfim. Bom, e aí chegamos aí aos resultados de reflexão e dos coeficientes de reflexão e transmissão. E é um exemplo simples aí, mas que dá para explorar bastante sobre esse formalismo, né, de grafo quântico via equação de Schrödinger, né? Bom, então para apresentações futuras, né, eu espero aí aumentar aí os estudos dos grafos quânticos e também apresentar mais sobre resolver, né, grafos quânticos via formalismo de equações de Green, né, de método de Green, beleza? As referências foram do Griffiths, lá em Mecânica Quântica, o artigo do professor, de 2016, e o artigo do Bercolaico, de 2016 também, certo? Muito obrigado pela atenção e até mais, até a próxima.